Você já sentiu um vazio que não sabe explicar? Uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Imagine acordar todos os dias, cumprir suas tarefas, conversar com pessoas, e ainda assim sentir que nada realmente preenche você, como se existisse um buraco invisível dentro do peito que nada consegue ocupar. E se eu te dissesse que esse vazio não é um erro, mas um sinal poderoso de algo muito maior acontecendo dentro de você? Hoje vou te falar o que realmente está por trás dessa sensação. E, principalmente, como começar a transformar isso hoje. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo com alguém que também esteja passando por isso. Porque o que você vai descobrir aqui não é só informação. Pode ser o começo de uma transformação profunda na sua vida. Agora, me diz, você já tentou preencher esse vazio com coisas externas? Talvez distrações, relacionamentos, redes sociais, trabalho excessivo, ou até mesmo evitando pensar sobre isso. E mesmo assim, ele continua ali, silencioso, persistente, esperando ser ouvido. A psicologia explica que esse tipo de sensação está diretamente ligada ao que muitos estudiosos chamam de vazio existencial. Esse não é apenas um momento de tristeza comum. É algo mais profundo. É quando a pessoa perde ou nunca encontrou um senso claro de propósito, significado ou direção. Pesquisas na área da neurociência mostram que o cérebro humano não foi feito apenas para sobreviver, ele busca sentido. Quando esse sentido não está presente, surge esse sentimento de desconexão interna. E aqui está algo que pouca gente te conta. Esse vazio não aparece porque você falhou, ele aparece porque existe algo dentro de você pedindo atenção, como um sinal interno dizendo que você não está vivendo de acordo com o que realmente importa para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você vive para cumprir expectativas ou para expressar quem você realmente é? Muitas pessoas crescem seguindo padrões impostos. Escolhem caminhos baseados no que esperam delas. E, aos poucos, vão se afastando de si mesmas. E esse afastamento cobra um preço, o vazio. Estudos conduzidos por grandes pesquisadores do comportamento humano mostram que quando a pessoa vive desconectada dos próprios valores, o cérebro entra em um estado de conflito interno constante. Isso gera ansiedade, apatia e essa sensação de falta de sentido. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você ignorou o que sentia só para manter uma rotina? Quantas vezes você se calou para se encaixar? Quantas vezes você escolheu o que era esperado ao invés do que fazia sentido para você? Esse vazio pode ser doloroso, mas ele também pode ser um ponto de virada. Porque ele força você a olhar para dentro. Ele interrompe o piloto automático. Ele te obriga a questionar. E é exatamente aqui que começa a mudança. Mas calma, porque entender isso é só o começo. Existe um motivo ainda mais profundo por trás desse vazio que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, tudo começa a fazer sentido. Se você assistiu até aqui, comente aqui abaixo. Agora, me diz, você está pronto para encarar o que realmente está por trás desse vazio? Agora que você decidiu continuar, eu preciso que você esteja realmente presente aqui. Porque o que você vai entender agora não é confortável, mas é libertador. Existe um motivo ainda mais profundo para esse vazio que quase ninguém percebe. Não é apenas sobre falta de propósito. Não é só sobre escolhas erradas. É sobre desconexão interna. A ciência psicológica mostra que, ao longo da vida, o ser humano cria versões de si mesmo para se adaptar ao mundo. Máscaras emocionais, papéis sociais. Uma identidade construída para ser aceita, para evitar rejeição, para sobreviver em ambientes que muitas vezes não acolhem quem realmente somos. E aos poucos, você vai se moldando. Você aprende a esconder o que sente, aprende a agir como esperam de você. Aprende a silenciar partes de si mesmo. Mas aqui está o problema. Tudo aquilo que você reprime não desaparece. Estudos profundos na psicologia da mente mostram que emoções ignoradas continuam ativas no inconsciente. Elas não somem, elas se acumulam. E esse acúmulo gera uma sensação interna de desconexão, como se você estivesse vivendo,
mas não estivesse inteiro ali. E é exatamente isso que muitas pessoas chamam de vazio. Não é ausência de algo, é ausência de si mesmo. Agora pare e pensa. Você se reconhece quando está sozinho? Ou você só sabe quem é quando está desempenhando um papel para os outros? Essa pergunta pode incomodar, mas ela revela muito. Pesquisas na área da psicologia existencial indicam que quanto mais uma pessoa se distancia da própria essência, maior é a sensação de vazio, porque, no fundo, existe uma parte sua que sabe. Sabe que você não está sendo completamente verdadeiro consigo mesmo. E essa parte não se cala. Ela se manifesta como inquietação, como ansiedade, como aquele sentimento estranho de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo. E talvez você já tenha tentado ignorar isso, se distrair, preencher o tempo, buscar validação. Mas deixa eu te falar algo com clareza: distração não resolve vazio, só adia o confronto. E esse confronto não é com o mundo, é com você. Porque muitas vezes o vazio não vem da falta, vem do excesso de coisas não processadas, emoções engolidas, frustrações ignoradas, descerros reprimidos. E quanto mais você foge disso, mais o vazio cresce, e aqui começa uma virada importante. Porque o vazio pode ser visto de duas formas, como um fim ou como um chamado para voltar para si, um chamado para parar de viver no automático. Um chamado para reconstruir sua identidade com base no que é real, não no que foi imposto. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para questionar suas próprias escolhas. Coragem para aceitar que talvez você tenha vivido uma vida que não representa quem você realmente é, e eu sei, isso assusta, mas também liberta. E ainda tem algo mais profundo que você precisa entender. Algo que está na raiz de tudo isso. E que pode ser a chave para finalmente preencher esse vazio de forma real. Agora chegamos a um ponto ainda mais profundo. E talvez o mais difícil de encarar. Porque até aqui, você entendeu que o vazio não é apenas falta de propósito, nem apenas desconexão emocional, mas existe uma raiz ainda mais silenciosa e poderosa. O vazio também nasce quando você perde o sentido da própria existência. Não no sentido superficial, mas naquele nível mais profundo, onde você começa a se perguntar: qual é o sentido de tudo isso? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida além de sobreviver? A psicologia existencial explica que o ser humano não suporta viver sem significado. E quando esse significado não é construído de forma consciente, a mente entra em um estado de apatia. Nada parece suficiente. Nada parece completo. E é por isso que, mesmo quando você conquista coisas, alcança objetivos ou está cercado de pessoas, ainda assim sente que falta algo. Porque conquistas externas não substituem sentido interno. Agora eu quero que você pense com sinceridade. O que dá sentido à sua vida hoje? Não o que deveria dar, não o que te disseram, mas o que realmente faz você sentir que vale a pena continuar. Se a resposta não vem com clareza, isso já diz muito. Porque o vazio muitas vezes é esse espaço onde o sentido ainda não foi construído. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo. O sentido da vida não é encontrado pronto, ele é criado. Isso significa que você não precisa esperar um momento perfeito, uma resposta divina ou uma grande revelação externa. Você constrói sentido nas pequenas escolhas, nas atitudes diárias, na forma como decide viver. Mas existe um obstáculo que impede muitas pessoas de fazer isso. O medo. Medo de mudar. Medo de sair do que é confortável. Medo de deixar para trás versões antigas de si mesmo. Medo de não ser aceito. E por causa desse medo, a pessoa permanece em uma vida que não faz sentido. E o vazio continua ali, crescendo em silêncio. Agora me responde. Quantas decisões na sua vida foram guiadas pelo medo? E quantas dessas decisões te afastaram de quem você realmente queria ser? Essa reflexão não é leve, mas ela é necessária. Porque enquanto o medo estiver no controle, o vazio continuará sendo o resultado. Mas a mudança começa quando você toma consciência, e você já começou. Agora, existe algo fundamental que você precisa entender
Preencher o vazio não é sobre adicionar mais coisas na sua vida. É sobre remover o que não faz sentido. Remover máscaras, remover padrões que não são seus. Remover expectativas que você nunca escolheu. Isso abre espaço para algo novo, algo verdadeiro, algo que faz sentido para você. Mas esse processo exige uma decisão. A decisão de assumir a responsabilidade pela própria vida. E eu sei, isso pode parecer pesado, mas também é o que te devolve o controle. Porque enquanto você espera que algo externo te complete, você se mantém dependente. Mas quando você entende que o sentido vem de dentro, tudo muda. Agora me diz, você está pronto para assumir esse controle? Se você chegou até aqui, comenta: eu vou assumir o controle da minha vida. Porque isso não é só uma frase, é uma escolha. Você pode entender o vazio, pode reconhecer suas causas, pode até se identificar profundamente com tudo isso. Mas se nada mudar na prática, o vazio continua. Então presta muita atenção nisso. O que realmente preenche o vazio não é motivação, não é um vídeo, não é uma ideia inspiradora. É ação consciente repetida. A psicologia comportamental mostra que a identidade de uma pessoa não é construída apenas pelo que ela pensa, mas principalmente pelo que ela faz de forma consistente. Ou seja, você não se reencontra apenas refletindo, você se reencontra agindo. E aqui está o ponto-chave: pequenas ações, feitas com intenção, começam a reconstruir o seu sentido de existência. Não precisa ser algo grandioso. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Porque o cérebro precisa de provas reais de mudança. Ele precisa perceber que você está saindo do automático. Então eu quero te propor algo agora. A partir de hoje, você vai começar a criar microcompromissos com você mesmo, coisas simples, mas verdadeiras. Pode ser reservar alguns minutos do seu dia para ficar em silêncio, sem distrações, apenas observando o que você sente. Pode ser escrever o que está passando dentro de você, sem filtro, sem julgamento. Pode ser dizer não para algo que você sempre aceitou por obrigação. Pode ser tomar uma decisão pequena, mas alinhada com quem você quer se tornar. Essas ações parecem simples, mas elas têm um efeito profundo. Porque cada vez que você age de acordo com sua verdade, você fortalece sua identidade real. E o vazio começa a perder espaço. Estudos mostram que quando uma pessoa começa a agir de forma alinhada com seus valores, o cérebro ativa áreas relacionadas ao bem-estar e a sensação de propósito. Não é instantâneo, mas é progressivo. E aqui está algo que você precisa aceitar: preencher o vazio não é um evento, é um processo. Vai ter dias bons, vai ter dias confusos, vai ter momentos em que você vai querer desistir, mas cada passo conta. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Qual é a primeira pequena ação que você pode fazer hoje para se aproximar de quem você realmente é? Não amanhã, não quando estiver pronto, hoje. Porque é isso que separa quem permanece no vazio de quem começa a sair dele. E existe algo ainda mais poderoso nesse processo. Quando você começa a se reconstruir, você deixa de buscar validação externa. Você não precisa mais que alguém te complete, porque você começa a se sentir inteiro, e isso muda tudo. Seus relacionamentos mudam, suas escolhas mudam. Sua forma de enxergar a vida muda. Você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver com intenção. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve agora no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa sair desse lugar. A sua mudança não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide não continuar do mesmo jeito, e essa decisão já começou.